para começar a trabalhar, né? Ah, tá. É, tá bom. Eu tô esperando só entrar mais um pouco de gente. São 7:02. Senão fica um grupo muito reduzido. Bom, bom, se bem que a dinâmica da aula hoje, você pode gravar porque eu vou tirar dúvidas, né? Hoje não tem assunto novo. Hoje é a dinâmica de oficina, igual no primeiro, no primeiro semestre. Bem que a gente, assim, a turma de vocês quase não teve oficina, né? Porque quando a gente ia começar a fazer, teve a interrupção das aulas. Então a gente acabou não fazendo dinâmica de oficina. Mas a ideia hoje é a seguinte: é realmente vocês tirarem dúvida. Quem já apresentou alguma coisa, o Everton tinha mandado alguma coisa. Vou dar uma olhada aqui rapidinho para ver se o que ele fez está ok. Aí eu já, se ele permitir, eu compartilho com vocês para vocês verem também. Mas a princípio não seria para compartilhar, não. Só. Ah, ele fez direitinho. Tá faltando só a diagramação. Ok. Então ele tá indo bem. Todos fecharam o microfone? Então, alguém quer comentar da sua exegese? Então, assim, vai ser por ordem. Cada um vai ter um tempinho aí para tirar dúvida em cima do seu texto. Vou virar um pouquinho aqui. Tirar dúvida em cima do seu texto. E agora, se você não trabalhou nada, não sei como ajudar. Porque se eu for fazer a exposição toda de novo, o nosso tempo nem vai dar. Né? Então, teria que ser assim, uma coisa bem pontual. Eu não entendi isso aqui. Aí eu vou explico aquele aspecto específico. Tá? Então, hoje é oficina e sexta que vem eu até acho que a gente poderia montar um sistema ao Everton. O Everton foi o que mandou. Olá, Everton. Tudo bem? E tá indo para casa. A máscara dele tá. Oi, e aí, mestre? Tudo bom? Tudo bem? Você já tá, Tô indo já tá pra chegando casa. em casa? Já, daqui uns 10 minutinhos no máximo eu tô em casa já. Tá bom. Que aí eu tô Tá com o bom? teu texto aberto aqui para já te dar um feedback aí, tá? Ah, legal, bacana. O Alberto chegou, tudo bom, Alberto? Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês que não mandaram nada ainda. Vocês sabem o que deve ser feito agora no texto de vocês? Os passos que devem ser feitos? Tá claro para vocês? Essa é uma pergunta importante porque você pode não ter feito, mas sabe o que tem que fazer. Aí, tudo bem, aí acontece. Agora, se você não sabe o que tem que ser feito, aí a gente tem que, pelo menos, esclarecer isso, né? Quais são os passos que deverão ser realizados agora por vocês. Modelo? Eu creio que sim. Deixa eu ver até aqui. Sim. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. Material da aula de exegese. Aqui, mandei sim. Na semana passada, dia 21, eu mandei o slide e já mandei o modelo junto. O modelo é esse aqui. Eu vou compartilhar aqui rapidinho
para vocês lembrarem o modelo. Quer ver? Ixi, tem que abrir aqui. E são dois modelos, na verdade. Tá? Ó, um é esse aqui. Deixa eu aumentar um pouco. É análise estrutural. Quem chegou, João. Então, você tem análise estrutural. Só um minutinho. Aqui. Análise estrutural. Vocês já fizeram. Aí tem que fazer as estruturas formais, o paralelismo e as relações internas do texto. Olha o Flávio chegando aí. Tá? Estruturas formais. Você organiza o texto, comentando com suas palavras uma divisão básica do texto. Depois faz uma subdivisão em tópicos numerados. E depois pega a tua tradução. Deixa eu apagar isso aqui tudo. E faz uma diagramação. E faz uma diagramação do texto de acordo com a tua divisão. A segunda parte, paralelismos e recursos estilísticos. O Mir chegou. Beleza. Aí o paralelismo é você identificar no texto algum tipo de paralelismo, aquelas frases feitas, umas frases que são fáceis de memorizar até, que podem estar dentro do teu texto. Lembrando, pode ser que teu texto não tenha paralelismo. Aí você vai informar, o texto não consta nenhum paralelismo. Então, como é que você sabe que tem paralelismo? Quando tem repetição de alguns termos, seja por inversão, né, que é o antitético, seja por sinônimo. Vou tirar esses aqui. Vou tirar isso aqui tudo, que está parecendo que é Brasil, né? Isso não é Brasil, não. Paralelismo sintético, então, quando tem uma continuação, mas você vê que o verbo é igual, né? Não é digno de mim. Quer dizer, não tem jeito. Para que uma frase possa ser considerada uma frase com paralelismo, tem que ter algum nível de repetição, de sequência de ideias que são repetidas e que te ajudam a memorizar. Isso é um fator importante, tá? É ajudar a memorizar. Um outro tipo de estruturas que existem no texto, são um pouco mais difíceis de olhar, são estruturas de quiasmo. Você tem o quiasmo dentro da frase. Então, isso aqui não é um paralelismo, é um quiasmo. Primeiro, os últimos serão os primeiros serão os últimos. Né? E você tem as estruturas concêntricas. Né? Você pega uma perícope e você pode... você identifica que a forma como começa é parecida com a forma como termina. E aí você... Então, como é que você localiza para saber se, por acaso, o teu texto tem esse formato aqui? É mais ou menos assim, você avalia o começo e o final. O começo e o final são muito parecidos, têm termos iguais, é altamente possível que seja um quiasmo. Agora, se o começo é de um jeito, o final é de outro totalmente diferente, esqueça, não tem quiasmo. Tá? Então, cuidado para você não querer inventar uma estrutura num texto que não tem. Não tem, não tem, não tem. Então, não é que você tem que fazer ter, você vai perceber se tem. Você vai analisar para ver se tem. Se tem, ok. Se não tem, ok também. Tá? Aqui não tem certo e errado, gente. Aqui tem análise do texto. Eu vou trabalhar com ele. Agora, eu estou com dificuldade. O senhor me ajuda a ver se tem aqui que eu não estou sabendo. Parece que tem, mas confirma comigo. Ok, então a gente vai nesse processo. Agora, isso tem um tempo, né? A gente
a solução desse... Opa, o Roberto chegando. A entrega desse material tem que ser até o início do mês que vem, tá? No programa eu tinha colocado sexta-feira, mas considerando que vem um feriado, de repente você vai ter um tempinho aí, em vez de ficar indo no desfile, né? Nem sei se vai ter desfile esse ano, mas, bom, pelo nosso presidente vai ter desfile todo dia, né? Então, aí você vai... Fica em casa, não vai para o desfile. Faz o trabalho de exegese, você vai ser mais feliz, você vai se realizar mais, vai fazer mais sentido na tua vida, porque isso dá nota que faz você passar o semestre, entendeu? É a lógica, né? Boa, né? Professor, Aí, pois não. eu perdi algumas aulas do senhor e, na verdade, como que eu faço para ter acesso ao meu texto, à minha perícope? Parece que é o senhor que vai escolher, certo? Ué, semestre passado você não trabalhou? Então vai seguir a mesma. Exatamente, você vai Beleza. continuar naquela mesma perícope. Perfeito. Outra coisa importante que eu tenho que informar vocês, deixa eu parar a apresentação, só para mostrar uma coisa para vocês. Vocês já verificaram se já estão com acesso à exegese do Novo Testamento? 2. Para o segundo semestre? Eu vi lá no sistema que aparece já o ambiente virtual e está aqui, ó, quer ver? Eu vou compartilhar com vocês, para vocês acompanharem aqui apresentar agora a tela inteira. Ok? Estou compartilhando tudo que vocês estão vendo que eu estou mostrando, né? Ok? Então vamos lá, ó. Aqui, ó. Exegese do NT-P 2022. Ó, participantes. Ó, Leandro, Roberto, Cláudio. A Shirley também está fazendo essa disciplina, viu? Professor, oi. Eu conferi hoje de manhã o exegese, estava só o módulo 1. Então, é isso que eu ia falar agora. É isso que eu falar agora. Eu verifiquei agora também, eu tinha me esquecido de olhar, e agora tem o módulo 1, que vocês já trabalharam nele, na verdade, Sim. E agora já tem o módulo 2, um tá. vídeo poderoso, tem um cara altamente qualificado da Universidade de Strandford, aqui, ó, é esse cara aí, ó, tá? Olha lá, ainda fica pensando, para pensar, tá? Mas então, aqui você tem o vídeo, tem basicamente o que eu já passei para vocês, tá? Essa parte do Evangelho de Lucas aqui ignora, porque isso aí foi uma coisa específica, mas se servir para alguém, pode usar, tá? Agora, o importante aqui é a intertextualidade e a Bíblia, o capítulo 4 da exegese do Novo Testamento de Uwe Wegner, e aqui é uma coisa que não aparece para vocês, porque aqui é a versão do professor, né? É para a entrega da tarefa avaliativa. Então, por enquanto, está fechado. E é até uma coisa para a gente conversar. Se vocês querem... Vou parar aqui. Opa, o Everton chegando aí agora. É para saber se vocês querem que a entrega seja pela plataforma ou pelo e-mail. Igual da última vez. Pelo e-mail. Pelo e-mail, professor. Eu vou entregar por e-mail. Tá, o João vai entregar. E o restante? Eu acho interessante no plataforma porque ele é bastante seguro, né? Pois é. Eu acho que não tem erro, cada um envia o seu certinho. Então vamos ter assim, vamos Eu acho melhor que as etapas lá que ele é cumprindo, igual do último semestre, acho legal. Então beleza. Então vamos fazer assim. É pela plataforma, quem tiver dificuldade, manda pelo e-mail. Certo, falou. Eu vou tentar pela plataforma, certo? Beleza. Não conseguiu, teve dificuldade na plataforma, não conseguiu resolver, aí manda pelo e-mail, não tem problema. Não é dizer assim, se não mandar pela plataforma, eu não vou aceitar.
Mas eu concordo com o grupo. A plataforma ela fica segura em vários níveis. A plataforma... Opa, já tem gatinho na área. Os meus ainda não apareceram, não. Sumiram todos. Então, a plataforma ela tem algumas vantagens. Fica registrado lá quando você enviou. Eu dou o retorno por lá. Eu vou lançar nota. Mesmo que mandar por e-mail, eu também vou fazer a nota por lá, porque é uma forma mais segura de eu ir compondo a nota. Tá? E aí, quando chegar o final do semestre, já está tudo ok. Tá bom? Então, fica combinado. Então, já está até a unidade 2 aberta. Então, a combinação é a seguinte. No cronograma, eu vou, já na semana que vem, eu vou abrir para envio e vou deixar aberto até dia 8 de setembro. 23h59. Tá? Não pode ser meia-noite, porque meia-noite já é no dia... Se bota meia-noite do dia 8 de setembro, você só consegue mandar até 23h59 do dia 7. Então, você tem que botar 23h59 do dia 8. Porque 0 horas já é 0 horas do dia 9. Né? Aí a gente aprende isso para não dar problema. Então, terça-feira mesmo? É isso, professor? Terça, dia 8, 23h59. Tá? Porque no feriado mesmo, talvez seja o ideal. Vocês vão trabalhar no feriado, mas vamos dizer que alguém ficou enrolado, vai terminar, vai fechar na terça. Então, fica aí uma gordurinha para entregar na terça, tá bom? Então, terça, E aí, dia 9. E aí é para entregar tudo isso daí, parte de paralelismo, tudo, completão. Tudo. Então, olha só, deixa eu mostrar de novo, então, o que eu estou esperando de vocês, com muita expectativa, alegria no coração, esperança em Cristo. Ó, estou esperando assim, ó. Vou mandar aqui vou mostrar aqui no... Ó, no exemplo aqui, na organização. Análise estrutural, análise das estruturas do texto. O Everton já mandou essa primeira parte. Tá legal, Everton? Eu acho que o título aqui do tópico pode ser mais resumidinho. Você escreveu lá uma coisa longa, mas você pode resumir, tentar resumir. Solicitação do rico, né? Visão do rico, uma coisa mais pontual. Quer dizer, você já escreveu a frase, fica fácil agora você pensar qual é o núcleo central ali daquele tópico, né? Só para você se organizar de forma mais pontual. Mas então, ó, letra A, de subdivisão do texto, você explica com as suas palavras o que está escrito no texto. Letra B, subdivisão em tópicos. Então, os tópicos são pequenos títulos bem objetivos que vão concatenando as ideias do texto. C, diagramação do texto. Isso aqui pode até ignorar, tá? Bota só diagramação do texto. Então, você pega a tua tradução, o Everton ainda não fez isso, é a parte mais fácil, Everton. Pegar o teu texto e organizar ele, dividindo conforme a estrutura que você montou na subdivisão. Entendi. É que essa partezinha eu fiz hoje, enquanto estava aqui. Eu fiz hoje. Mas vai ser fácil. Tive que vir para casa. O importante é você se guiar pelo que você fez. Aí dá tudo certo. Depois, o segundo ponto, paralelismos e recursos estilísticos. Aqui, por exemplo, no nosso exemplo, tem todo um comentário. Esse comentário aqui, ignorem, vocês não precisam fazer. Só identificar mesmo que tipo de paralelismo que existe no texto. Tá? Aí vem as relações internas do texto, a terceira parte. Você vai apontar quais são as palavras que se repetem, vai apontar também o que está em jogo ali em termos de oposição, o que está havendo ali em termos de conflito interno no texto.
tá? As referências vocês podem colocar se julgarem importante. O que é importante, gente, não é nem mandar a referência bibliográfica na etapa. É bom, mas assim, já vai montando. Aliás, isso aqui está errado. Aqui tinha que ser tudo em maiúscula. Não tem nome de autor sem que não seja maiúscula, viu? Estava errado ali. Então, montar um arquivo de bibliografia desde já, para você não esquecer de colocar alguma coisa que você usou nas etapas. Então, nesse sentido, fazer uma referência bibliográfica na etapa pode ser bom, porque aí você vai já organizando. Aí você vai dizer, mas eu não estou usando nada. Está usando sim. Você está usando, por exemplo, material de aula, né? Você está usando esse material que eu estou passando, você pode colocar como Carneiro, apostila, tal, 2020, tá? E a página lá, página, né? Então, você põe lá a página em que aparece a parte que você está usando. Ou usando de um modo geral, que aí é referência bibliográfica para outra página. Tá? Mas é importante indicar todos os materiais técnicos que vocês estão usando. Se alguém consultar o Vivegner, usa o manual de exegese. Alguém usar algum material, parece que no primeiro semestre eu já tinha indicado o guia de estudos de exegese para vocês, não foi? E tem lá na plataforma também o PDF para vocês baixarem, se for o caso. Ó, aqui tem um modelo também para epístola. Então você coloca aqui, ó, estruturas formais. Ó, mesma coisa que eu fiz lá no coisa, eu fiz aqui, mas de outro jeito. Lembra que eu falei? Existem duas formas de você fazer a subdivisão do texto, que é a organização do texto. Uma é dividindo em pequenas partes e contando com as suas palavras. A outra é fazendo isso aqui, ó. Você, aqui, na verdade, teria que ser todo ele em itálico. Aqui eu acho que eu vacilei, era para... O texto, você estabelece assim, pequenos tópicos. Tem alguém pedindo para entrar? Ah, Wellington. Você estabelece os tópicos e coloca o texto bíblico ali do lado, para ir organizando o que cada frase está falando. Como é que é essa organização das frases? Tá? Para algumas pessoas, esse jeito aqui é mais fácil. Para outras, mais fácil é o resuminho em pequenos blocos. Você vê o que você acha melhor. O importante você tem que fazer um resumo com as suas palavras do texto. Por que você tem que fazer isso? Para ver se você entendeu o que o texto está dizendo. O que o texto está dizendo ali? Do que ele está falando? Logo no começo ele fala o quê? Sobre o quê? A exegese começa por compreender o texto. Senão você não tem exegese. Você tem o quê? Um amontoado de... às vezes vai até colocar informação no texto que não está ali, né? Aí a subdivisão em tópicos também, a diagramação do texto, mesma coisa. Aí aqui paralelismos. No caso desse texto de Gálatas, tem vários paralelismos. Paulo usou uma forma de repetição para memorização daquele ensinamento. Tá? E as relações internas do texto também, ó, várias palavras se repetem, oposição e tal. É isso. Agora, tem a segunda parte, que faz parte desse conjunto de elementos dessa etapa. Por isso que eu falei, é uma etapa mais técnica, que talvez vocês achem um pouco mais difícil, mas é importante, que é a análise extratextual. Vou aumentar aqui. Ó, análise extratextual é o ponto 3
da exegese aí. Análise de contexto redacional, contexto menor, contexto maior, contexto integral. Análise das possíveis fontes e intertextualidades. Se tiver em mais de um evangelho, fazer comparação sinótica, fazendo um quadro assim. Se não tiver, não precisa, não vai fazer. Aí depois, se fizer esse quadro, tem que fazer uma avaliação, comentando as principais diferenças entre os evangelhos. E a segunda parte, que é mais importante, é a intertextualidade com outros textos. E aí é você identificar, usando uma Bíblia de estudo. Eu vou pegar aqui, ó. Caramba, cadê minha Bíblia? Catar minha Bíblia. O povo é muito crente. A gente deixa a mão só aquilo que a gente mais usa, hein, professor? Se a Bíblia não está muito perto... Não, depende de qual, né? Porque eu tenho várias, né? Aí eu estou querendo uma específica, só por isso. Se eu não quisesse, ela já estava aqui. Caramba. Bom, tem a do Peregrino aqui. Do Peregrino já ajuda. Ó. Eu fiquei encasquetado, mas eu vou achar. Ó. Você vê aqui uma Bíblia de estudo, toda Bíblia de estudo tem notas de rodapé. E, nesse caso, algumas notas indicam textos paralelos. Está dando para vocês observarem? Eu não consigo saber. Dá não, A Bíblia de Jerusalém faz bastante isso, né? Dá agora? Eu tenho uma dessa, professor. Agora dá. Agora dá? Ó, tá vendo que tem aqui referências de texto de outros versículos bíblicos? Uhum. É disso que eu estou falando. Vocês têm que olhar numa Bíblia de estudo se ele te faz referência a outro texto, se ele te indica para outro texto, tá? E você pode também usar outro recurso, que é o recurso da concordância bíblica. Cadê a minha concordância? Cara, hoje aconteceu alguma coisa aqui. Acho que Jesus voltou, eu não sei. Levou as minhas Bíblias. Aqui, ó, você pode pegar também concordância bíblica. Pega uma palavra-chave do teu texto, vamos dizer que teu texto tenha lá o termo... Pode ser em português mesmo, mas aí você tem que verificar só depois o outro texto, se no grego ele equivale, entendeu? Mas vamos dizer que você quer falar do odre. Odre. Aí você tem a palavra odre. Aí você vai lá, ó, tem Gênesis, Josué, Salmos, e tem vários textos em Marcos, Mateus e Lucas, que são os textos que vão falar do odre, Jesus falando do odre. Aí você vai ver o seguinte: a palavra está lá, mas o texto tem alguma coisa a ver? Me ajuda em alguma coisa? Pode ter relação com o meu texto? Tem que ver isso. A Bíblia de estudo, ela já vai apontar uma referência de outro texto que efetivamente vai te ajudar a interpretar o teu texto, principalmente do Antigo Testamento, considerando que os escritores do Novo Testamento eles se apoiavam muito na tradição do Antigo Testamento para escrever seus textos, né? Então, como é que se organiza isso aqui? Eu acho que eu não expliquei isso na última aula. Vou explicar agora, então, rapidamente. Primeiro, você vai pegar uma Bíblia de estudo ou algum material que te dê essa informação. E aí você tem que ver por versículo se tem alguma ligação de outro texto com aquele versículo. Por isso que está aqui assim, ó. No versículo 16, a fala dos adversários tem diversas alusões ao Antigo Testamento. Aí eu coloco aqui o versículo 16. Mestre, sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade e não te importas com ninguém, pois não olhas para a aparência das pessoas. Aí olha só, Gênesis 18, 19 trata da missão de ensinar o caminho de Deus.
porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e suas casas depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Então, é uma relação lá, ó, tu ensinas o caminho de Deus. Salmo 25:9 afirma que o próprio Deus ensina o caminho aos humildes, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Então, veja, quando eles falaram, olha onde que a gente quer chegar, quando aquelas pessoas falaram para Jesus assim, sabemos que tu ensinas o caminho de Deus. Eles estão dizendo que Jesus atuava como um sábio daqueles antigos que ensinavam o caminho de Deus. E que, às vezes, atendem até uma ordem de Deus de ensinar o caminho de Deus. Tá? Aí, Salmo 51:15, a declaração do próprio salmista se comprometendo a ensinar o caminho de Deus. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Eles estavam citando esses textos? Não. Mas na fala deles, por trás da fala deles, está essa tradição judaica antiga de ensinar o caminho de Deus. Então, o que eles estão dizendo não é mentira. Concordam? Só que eu não vou ficar comentando isso aqui. Aqui não é o momento de comentar isso. É só indicar que existe essa relação. Que por trás da afirmação no meu texto está uma tradição da Bíblia. Como é que eu soube disso aqui? Bíblia de estudo. Com a experiência, e dependendo do texto, fica mais fácil. Você pega um texto lá, a parábola do bom pastor. Ora, é lógico que ali tem uma ligação com o Salmo 23 e talvez outros salmos. Então, o que você faz? Procura nos salmos todo salmo que fala de pastor. Por quê? O que nós estamos tratando aqui quando falamos de intertextualidade? Nós estamos tratando aqui de tradições, ideias, temas teológicos, pensamentos que circulavam e que correspondiam tinha uma base, tinha um fundamento, não foram inventadas por Jesus, não foram inventadas pelas pessoas, tinha um fundamento. Aí o final, quando eles falam assim, não importas com ninguém, pois não olhas para a aparência das pessoas, ele tem relação com 1 Samuel 16:7, que trata da acepção de pessoas. E diz lá o texto. Aí veja que cada vez que eu digo qual é o ponto de contato, eu coloco o texto bíblico citado na íntegra. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Depois tem a afirmação de Jesus sobre o imposto, tem correlação com tradições do antigo Israel, bem como reflexo no Novo Testamento. Aqui quando fala... Aqui tem um problema. Ixi. Aqui eu teria que colocar assim, no verso, seria o ponto B, o ponto B, mas eu esqueci de colocar aqui. No verso 22, a afirmação de Jesus, ou 21, a afirmação de Jesus sobre o imposto tem correlação, faltou só colocar aqui, viu? Deixa eu fazer uma versão atualizada aqui. No verso, deixa eu ver qual é o verso, está aqui o texto. Verso 21. Né, porque o nosso texto é o de Mateus. Então, eu vou na coluna de Mateus aqui, já está o texto aqui perto, verso 21. Então, a afirmação de Jesus, no verso 21, a afirmação de Jesus sobre o imposto em correlação com tradições antigas de Israel, bem como reflexo no Novo Testamento. Então, em Provérbios 24, 21 diz, filho meu, teme o Senhor e o Rei, não provoques nenhum dos dois. Em Romanos 13:7 lemos, pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E 1 Pedro 2,17 afirma o seguinte, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então percebam, o Provérbios é um provérbio judaico antigo que, de certo modo, dá um parâmetro para o que Jesus adotou. E Romanos e Pedro
é, de certo modo, um reflexo da fala de Jesus. Quer dizer, a posição de Jesus sobre o imposto acabou gerando um entendimento entre as comunidades, entre os cristãos ali, de como se posicionar na sociedade em relação aos poderes e com relação a Deus. Né? Ou seja, você teme a Deus, mas você também atende às exigências. E é lógico que está embutido aí, a gente ainda vai ver isso, alguns aspectos, né, de entendimento deles sobre isso. Mas nós estamos falando aqui da conexão desse texto com outros textos da Bíblia. É intertextualidade. No caso de Gálatas 2, 15 a 21, que é a perícope de epístola, você veja que não tem começa pelo contexto redacional, menor, maior e integral, e a análise de fontes de intertextualidade direto. Não tem aquela comparação sinótica, que não se faz em epístola esse tipo de comparação. Então, eu falo aqui dos versículos 28 e 29. Percebe os seguintes pontos de intertextualidade. Possíveis fontes e intertextualidade com o verso 16. Então, eu botei o verso 16. Alusão ao Salmo 143, não entre julgamento contra o servo. Intertextualidade com Romanos 3. Né? Então, nós estamos lendo Gálatas, mas o Paulo, quando escreveu Romanos, ele colocou ideias parecidas, a gente indica. Intertextualidade com Romanos 5. Possível fonte de intertextualidade com o verso 18 e 19. Então, tá aqui uma série de elementos. E aí, olha que interessante, uma alusão é Eclesiástico 34 e 23. Um constrói, o outro derruba. Que proveito tiram disso além da fadiga? Ora, esse aqui eu só consegui pela Bíblia de Jerusalém. Por isso que eu queria achar aqui a Bíblia de Jerusalém, gente. Porque ela tem um diferencial, nesse sentido, muito grande em relação às outras Bíblias, sabe? Estou chateado, eu acho que eu coloquei no lugar errado. E realmente não usei esses dias. Para ser bem sincero, né? Às vezes, cara, fica na minha cara e eu não acho. Vai brincar assim. Não estou localizando, não. Achei. É que está no escurinho aqui. Aqui, ó. A Bíblia de Jerusalém, ela tem uma coisa muito interessante. É que seria legal eu ter feito uma imagem e mostrado para vocês, porque fica muito pequenininho aqui, na câmera aqui eu não vou conseguir mostrar. Mas eu vou tirar uma foto e mostrar para vocês. É o seguinte, ela tem os textos na margem, não embaixo, na margem. Ela já aponta os textos. E como ela é uma Bíblia católica, ela mostra a relação dos textos do Novo Testamento com os textos deuterocanônicos. Isso é muito legal. Porque a gente normalmente não faz essa associação, porque na nossa Bíblia não constam os deuterocanônicos. Por outro lado, a gente acha que porque o Novo Testamento não cita os deuterocanônicos, eles ignoram os deuterocanônicos. Não é verdade. Os deuterocanônicos e alguns apócrifos são, sim, utilizados em alguns momentos pelos autores do Novo Testamento. Tá? Então, aqui nós temos uma alusão a Eclesiástico, depois intertextualidade com o eu de Romanos 7, e intertextualidade com Romanos 8, com Marcos 8:34, com paralelos, né? Que é aquele texto, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. E possível fonte e intertextualidades com verso 20. Possível fonte em Isaías 40 e intertextualidade com os seguintes textos. Aqui não é para botar... Ué, é engraçado.
Aqui não tem letra, não. Textualidade com os seguintes textos. João, Romanos, Filipenses, Colossenses, veja quantos textos, né? Tudo de Paulo. O que significa que há uma linguagem comum a esses textos. Alguns são deuteropaulinos, tá? Mas é justamente essa intertextualidade no texto deuteropaulino que é interessante. Aqui, não sei o que houve, acho que teve desconfiguração aqui. E, finalmente, a letra D, relação de intertextualidade com o versículo 21, que é 2 Coríntios 5,14. Então, entenderam? É um trabalho que é demorado, é um trabalho técnico, mas eu já vou avisando a vocês. Com isso aqui, vocês têm vários elementos para fazer análise posteriormente na exegese. Vai ter um momento da exegese que que vocês têm que produzir um texto de análise dessa perícope junto com outros textos. Que outros textos? Esses textos aqui. Então, aqui é o levantamento de dados que você faz para poder usar posteriormente na dissertação exegética que você vai fazer analisando o teu texto. Então, essa é a análise extratextual. Sobre o contexto redacional, eu acabei passando batido, né? Sim, passando rápido. É só lembrando, contexto menor, qual é a perícope que vem antes, qual a perícope vem depois. Qual é o objetivo do contexto redacional? É verificar se a tua perícope é isolada ou ela está conectada tematicamente com as outras. Contexto maior. Você pega um bloco literário, um grupo de textos e verifica em que ponto desse grupo literário teu texto está. E o contexto integral é você saber qual é o tema geral do livro e verificar se a tua perícope está dentro do tema geral. Vamos pegar aqui esse caso de Gálatas. Alguém pediu a palavra aí. Professor, quando essas referências em outros textos está dentro do próprio Evangelho, mas em outro capítulo, versículo, também faz essa inclusão? Então, a gente, em geral, a intertextualidade, a gente só pensa em outros livros, de outros escritores, ou, por exemplo, Paulo, em outros momentos, né? Em outras situações, e então ele escreve com uma linguagem parecida. Dentro do próprio livro, não chega a ser intertextualidade. Tá? Aí você vai usar isso do próprio livro, vai ter um momento que você vai usar, mas é diferente dessa outra análise. Tá? Então, é a incidência desse termo dentro do próprio livro. Isso existe também, mas isso não é necessariamente chamado de intertextualidade. Tá? Isso aí está mais para ênfase temática do próprio autor. Então, assim, o autor fala, por exemplo, Paulo falando de justificação em Romanos. É muito repetitivo, né? É um termo que se repete em vários capítulos. Então, isso indica uma ênfase temática. Então, se o teu texto tem esse termo, é um indício de que o teu texto está dentro do núcleo central do livro. É um indício interessante. Então, veja só esse exemplo aqui. Professor? Pois não. Só para mim não ficou ainda muito claro a questão do contexto maior e do contexto integral. Então, vamos ver aqui o exemplo de Gálatas, ver se esclarece um pouco. Pode ser? Sim. Nós estamos trabalhando Gálatas 2, 15 a 21. Tá? O texto de Gálatas 2, 15 a 21, ele diz assim, ó. Caramba, eu vou ter que abrir o outro. Esse texto que fala aqui, ó. Nós somos judeus, não pecadores, mas sabendo que a pessoa não é justificada por obras da lei, a não ser mediante a fé em Cristo. Também nós temos crido em Cristo Jesus e tal. E aí ele vai falando, até que ele fala, fui crucificado junto com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E termina, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem mediante a lei, então Cristo morreu em vão. Então eu começo, por natureza nós somos judeus e não pecadores dentre os gentios. E termina,
não anulam a graça de Deus, pois se a justiça vem mediante a lei, então Cristo morreu em vão. No nosso texto, na análise de contexto redacional, então ele começa assim, ó. Opa, vamos ao texto, perdão. Aqui. A perícope anterior à nossa, o enfrentamento que Paulo teve com Cefas em Antioquia, mostra a forma correta de viver Cristo. O apóstolo encerra o testemunho sobre essa situação e começa a argumentar a respeito da justificação pela fé. Na perícope seguinte, 3:1-5, Paulo faz exortação direta aos Gálatas, tendo como base a argumentação mostrada em nossa perícope. Com isso, entendemos que 2:15 e 21 faz a ponte entre as perícopes anterior e posterior, sempre com o tema da fé versus as obras. Então, não são textos iguais, mas são textos que estão correlacionados com a minha perícope. Ela não está isolada ali, ela faz uma ponte. Então é isso que eu quis mostrar no contexto menor. A questão do Lucas, acho que nem é a questão do contexto menor, mas é importante começar por aí. Aí vem um contexto maior. Gálatas 2:15 a 21 faz parte do trecho inicial da epístola, quando Paulo confronta a comunidade pelo fato de ela estar se afastando do evangelho que ele pregou para voltar-se à prática da lei como forma de cumprir a justiça. De acordo com a Bíblia do Peregrino, então estou usando um autor, eu fiz de propósito isso, então ao invés de eu mesmo elaborar uma análise, eu peguei um autor, que aí vocês podem se apoiar nesse estilo. Pega um autor, uma Bíblia de estudo, uma introdução ao Novo Testamento, e de acordo com a Bíblia do Peregrino, essa perícope faz parte do primeiro bloco denominado parte autobiográfica, que vai de 1:11 a 2:21. Paulo dá o testemunho da sua trajetória em 1:11 a 12, desde que era fariseu, observante da lei, 1:13 a 14, passando pela experiência de vocação que teve, sem entrar em detalhes, 1:15 a 17, até discorrer sobre sua trajetória nos anos seguintes, inclusive seu encontro com os apóstolos, a quem chama de colunas, em Jerusalém. Então veja que o que eu estou fazendo aqui. Estou descrevendo essas diferentes perícopes que formam esse bloco. O final do seu testemunho trata justamente do caso de Antioquia, e se eu não me engano, eu usei um pouquinho a base do próprio autor da Bíblia do Peregrino, porque eles fazem isso, eles vão esmiuçando esses blocos. Então, o final do seu testemunho trata justamente do caso de Antioquia, quando confrontou Pedro por se deixar levar pelos judaizantes de Tiago, separando-se dos gentios da comunidade no momento da comensalidade. Daí o apóstolo avança em sua argumentação, agora utilizando categorias teológicas para explicar a mudança pela qual ele mesmo passou. A motivação de Paulo nesse testemunho foi mostrar como sua vocação foi movida por uma experiência pessoal com Cristo pela fé e não por uma ordenança da lei. Essa é a base para o conteúdo que ele trata em 2:15 e 21, que é a nossa perícope. A perícope seguinte é a continuação do tema, mas pode ser considerado o início de um novo bloco, de novo com forte exortação de Paulo à comunidade. A partir daí, ele usará a argumentação bíblica para justificar sua posição. Com isso, a nossa perícope representa o encerramento do primeiro bloco da epístola. Ponto. Então, é uma demonstração da posição, da função da tua perícope dentro de um determinado bloco literário onde consta o teu texto. No contexto integral, eu volto ao Alonso Schockel, da Bíblia do Peregrino, e comento o que ele fala sobre Gálatas. Então, comentando sobre Gálatas na Bíblia do Peregrino, afirma: os eixos doutrinários da carta são lei ou fé, lei ou espírito, lei ou promessa, liberdade e filiação, instinto ou espírito. Considerando essas temáticas centrais, então veja, eu não fiz uma análise própria, porque justamente de propósito eu procurei um autor para vocês poderem usar esse mecanismo. Então, o autor ele sempre vai dizer sobre o que trata o livro. E aí, qual o meu comentário? Considerando essas temáticas centrais, podemos afirmar que a perícope de 2:15 faz parte do eixo central da epístola, pois trata da questão da lei e da fé em relação à justificação. Porque no momento que o autor, ou a Bíblia de estudo, fala o tema do livro central é esse,
Se o tema da tua perícope passa por isso aí, então tua perícope faz parte do eixo central do livro. Se a tua perícope não trata disso, então ela faz parte do eixo secundário do livro. Ficou mais claro, Lucas? Eu entendi. Então, essa parte do contexto integral é do que trata o livro como um todo. Uhum. E nessa parte entra, por exemplo, o destinatário, o que estava acontecendo na igreja. É o tema tratado. Tá, é o tema tratado no livro. Tema tratado no livro. Tema teológico, né? Tratado no livro. Isso que é o que você tem que procurar no material da Bíblia de estudo, no livro de introdução, alguma coisa assim. É esse aspecto. Normalmente, vou dar a dica aqui de parceiro. Esse tipo de informação é uma das primeiras informações que eles dão. Uma das primeiras. Com exceção de alguns casos, como o Kimmel, se alguém tiver a introdução ao Novo Testamento do Kimmel, ele primeiro mostra a estrutura toda do livro, depois ele fala assim, como é que é? Cadê o... Eu não estou bom de achar hoje, mas a gente acha. Aqui. Bacana, né? Professor, eu tenho aqui eu tenho a Bíblia de Genebra aqui na mão. Achei. Na parte da introdução ele fala o autor, depois data e ocasião, aí tem uma parte que ele fala características e temas. Isso, é isso aí, essa parte aí. Você tem que ler esse trecho com atenção. Uhum. Aqui no caso do Kimmel... É um esboço do livro depois. Exatamente, O esboço do livro é a estruturação do livro. Tá. Então é essa estruturação que você usa no contexto maior. Tá, perfeito. E a parte do tema, né, é o que você usa no contexto integral. Essa introdução aqui do Kimmel, que talvez alguém tenha, então ele começa assim, ó. Primeiro ele fala conteúdo, que é a estruturação do livro. Aí ele vai falar questões literárias. E aí fala característica teológica dos atos. Então, é nessa parte que você vai ler, é que esse autor ele é muito detalhista, ele é alemão. Então, é legal pegar autores mais pontuais. Professor. Pois não. Sobre um autor eu ia perguntar, William Hendrickson, o senhor acha que é tranquilo de usá-lo para... Sim, ele é luterano. Tá bom, beleza, obrigado. Pode usar. É até se eu não me engano, do Comentário Esperança, não é? Ele tem comentários pontuais de cada livro, né? Eu acabo... Não é pela editora Concórdia? Da Esperança tem esse daqui. É, isso aí. Qual é a introdução e síntese do Novo Testamento, então? Do Gerhard Roster. Esse pessoal é tudo luterano, é um pessoal bom, entendeu? Pesquisa bem. É um material assim mais conservador, mas é conservador no sentido clássico da academia, que não perde valor, não perde validade, vamos dizer assim, entendeu? Então é um material que você pode usar sem receio. Lógico que para uma pesquisa de mestrado, doutorado, alguém vai dizer que é um material muito antigo, mas para graduação atende perfeitamente bem, porque é a tua primeira aproximação com essa técnica, né? Everton, deixa eu só botar a pergunta do Everton aqui. Para os evangelhos, no caso de Lucas, posso usar a introdução que a Bíblia de Jerusalém faz para essa análise? Com certeza. No caso da Bíblia de Jerusalém, você pega aqui, Jerusalém, ela faz uma introdução aos evangelhos, tá? Ela não faz livro a livro. Só que dentro da introdução aos evangelhos tem aqui, introdução Primeiro ela faz uma introdução, na verdade, quer ver? Ela faz a introdução aos evangelhos sinóticos. Então você vê que a Bíblia de Jerusalém tem um pé na academia, né? Porque ela já fala em evangelhos sinóticos. Aí depois eles falam aqui especificamente Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo São Marcos, católico, né? Então, segundo São Marcos, São Mateus, tal. E Evangelho segundo São Lucas.
E aí, vou colocar aqui, ó. Está falando primeiro do autor, das fontes, o plano, tá? Da estruturação, atividade. Aí ele começa a falar as teses teológicas. Aí ele começa a falar aqui algumas coisas que eu não vou dizer para você ler, senão fica, né, tragar de bandeja demais não dá. Não vou dar spoiler, não. Por favor, professor. Tem que fazer para todo mundo. Mas está ali. O importante é que, assim, em alguns casos, ali, por exemplo, a metodologia da Bíblia de Jerusalém, eles não colocam isso em primeiro. Primeiro eles falam mais a comparação com os outros evangelhos e tal, mais literário. Mas está ali pelo meio, não é difícil de localizar. É uma leitura rápida que você faz. É bom que você pega uma visão desse comentador aqui sobre o Evangelho de Lucas e tal. A mesma coisa, os outros livros, cada um vai perceber. Tá bom? Vale a pena ler tudo para adquirir conhecimento. Também, claro. E aí, na medida que você for lendo, você vai apontando ali o que te atende para maior e integral. O menor não precisa usar. O menor você consegue olhar por você mesmo. Até porque, numa exegese, o legal é... Vou parar a apresentação um pouco. Numa exegese, o legal é algumas coisas você fazer por você. Você mesmo analisar o texto. Não ficar pegando tudo dos outros. É que essa parte do contexto maior e contexto integral, pela pouca experiência de vocês, se eu fosse exigir que vocês mesmo organizassem a estruturação do livro, qual é o tema principal do livro, você mesmo apontar, isso gastaria muito tempo, mas é o ideal. Então, assim, um exegeta mais avançado, ele deve saber fazer isso. Parar para estruturar o livro e pegar o livro e destrinchar o livro bíblico. Para vocês que estão começando, então, vocês se apoiam em outros trabalhos. Mas algumas partes, como, por exemplo, essa primeira parte que até o Everton já mandou, vocês têm que fazer. Isso nem está pronto em livro nenhum, em geral. Cada um vai montando aí a estruturação do texto, né, a subdivisão. Tá bom? Na sexta-feira que vem, nós ainda vamos ter uma sessão desse tipo, de tirar dúvida, mas qual seria para mim, importante vocês fazerem? Pegar esse final de semana, durante a semana, pegar o teu texto e pelo menos começar a esboçar alguma coisa de cada etapa dessas, cada passo desses. Porque quando vocês olharem o teu texto e forem ver o que tem que fazer, aí que vocês vão ver se entenderam ou que dúvida que vocês têm. Eu tenho certeza que quando o Everton parou hoje para fazer a subdivisão, aí é que ele viu o que é fazer a subdivisão. Exato, desse jeito. Então, assim, é aquela velha fórmula, é o tipo da coisa que a gente aprende fazendo. É igual o bolo. Você vai ver uma receita de bolo lá, tá lá a receita. Mas você só vai entender ela de verdade fazendo. Aí, para isso, o que você faz? Vê os ingredientes, o passo a passo. Aí você vai repetindo a operação para, no final, conseguir um bolo igual, se possível, até melhor que o original da receita. Se não der certo, vamos tentar de novo. No nosso caso, não dá para falar em trocar a receita, tá? Tem que ser essa receita. Como esse bolo, como a receita desse bolo, a única coisa que você vai gastar é tempo, não vai jogar nada fora, então fica tranquilo. É erro e, né, vai bater cabeça. Então, o que seria importante para sexta que vem? Que cada um de vocês chegasse, pode me mandar antes. Não é mandar na hora, não. Assim, mandar um pouco antes. O Everton mandou hoje. Eu dei uma olhada rápida, não fiz correção, de fato, só assim, para verificar se ele conseguiu seguir o passo. E eu já, tá ok, o caminho é esse. Entenderam? Aí é onde que vocês vão tropeçar. E eu não estou entendendo essa parte, professor. Que nem o Lucas falou assim,
Ó, essa parte do maior integral eu não entendi bem como articular. Acho que agora está mais claro, né, Lucas? Beleza. É que eu acho que semana passada eu comentei sobre isso, mas eu não expliquei como fazer. Acho que não deu tempo. E aí, agora, durante nossa revisão aqui, que eu lembrei que faltou mostrar o exemplo, como fazer essa parte final aí de intertextualidade. Professor, Pois não, Almir? mas para a gente que está meio voadão assim na história, acompanhando pelo material da plataforma, dá de sacar, né? Dá. Beleza. Junto da plataforma com que eu mandei, vejam, assista o vídeo da plataforma. O Osés vai disponibilizar a gravação dessa aula de hoje, certo, Osés? Então, quer dizer, vocês vão ter mais um recurso, que é a aula gravada. Aí, isso que eu expliquei como fazer vai ser reforçado. Tá bom? Quem quer falar? Alguém abriu o microfone? Foi? Só o Roberto tinha uma pergunta que ele colocou no chat antes. Ah, tá. Aí Roberto. depois eu queria só perguntar Professor, também. no caso, também pode ser feito trabalho de pesquisa em cima de alguma Bíblia de estudo? Claro. Ou essa perícope é também com base na pesquisa de alguma Bíblia? Agora não entendi, Roberto, a tua pergunta. No caso, também pode ser feito trabalho de pesquisa em cima de alguma... Sim, veja, você tem o passo metodológico da exegese. E alguns aspectos aqui você pode usar a Bíblia de estudo para te ajudar. O que eu não quero é que você pegue a Bíblia de estudo e simplesmente copie o que eles estão fazendo lá. A exegese não pode ser a Bíblia de estudo. É muito mais do que isso. A Bíblia de estudo, ela mostra só alguns aspectos. Até porque ela não aprofunda nenhum texto, né? A Bíblia de estudo não aprofunda texto, mas ela tem alguns... A Bíblia de estudo, na verdade, gente, ela é uma Bíblia feita para provocar o estudo, não para você ler e ficar satisfeito com ela. Por isso que o nome é Bíblia de estudo. É só, aproveitando aqui, deixa eu fazer eu acho que minha pergunta não ficou muito bem colocada. No caso, eu queria dizer assim, eu poderia fazer esse trabalho de exegese com base nas Bíblias e estudo, mas assim, não no sentido de tratar o que está exatamente lá, mas usar livro, por exemplo, como palavras-chave, um material de interlinear que auxilie, de certa forma, na construção dessa exegese. Sim, exatamente. Por isso que eu mesmo, no material, eu já indico isso. Pode usar a Bíblia de estudo. Então, quando eu aponto que algum passo, a Bíblia de estudo pode ser tua parceira, é exatamente isso que você está falando. Quer dizer, ali ela tem elementos que te ajudam a fazer a tua exegese. É isso mesmo. Tá ok, obrigado. Nada. Lucas? Professor, bem rapidinho, essa parte de análise, contexto maior integral, autores, a gente usa diversos autores? Pode usar. Se ficar bom, não tem problema. Não, tá. Não é obrigatório fazer comparações, não. Escolha um e use. Seja mais objetivo nesse caso. Tá? Entendi. E outra coisinha, no slide, o senhor passou o slide dessa parte da análise extratextual. Essa parte 2, análise das estruturas do texto, eu não achei no e-mail. Não, o número slide não teve, só teve mesmo aquele texto que eu mandei. Da extratextual tem slide, mas o da estrutura não tinha slide, não. Tá bom, então. Eu achei que tivesse. Foi só em cima a aula foi em cima do texto do Word mesmo. É que foi há 15 dias que eu não pude assistir a aula. Entendi. Então, foi só aquele material que eu mandei de Word mesmo. Tá bom? Tá bom. Então, belezinha. Obrigado. Gente, vamos encerrar então por aqui para dar um intervalo. 8h30 a gente está de volta com teologia do Novo Testamento. Isso. Aí a cabeça vai refletir. Falou, um abraço. Professor. Obrigado, professor. Só uma dúvida, o material está no e-mail da Patip, certo? Certo. Beleza. Tá? Valeu. É isso mesmo. E eu vou postar também na plataforma, viu, Daniel? Para ter mais material lá. Tá bom? Falou. Falou. Um abraço. Obrigado. Obrigado, um abraço.